Vamos aqui para a nossa primeira aula de Geografia do sexto ano. Estou aqui com o pessoal do Generoso, do sexto ano F, e essa vai ser a nossa primeira aula de 2021. A primeira aula vai ser de Geografia, e o tema principal vai ser lugar e paisagens. Peço para vocês, alunos que já acessaram o Classroom, que depois da aula entrem nas atividades, porque sempre depois das aulas eu posto as atividades para vocês estarem postando e para receber nota. Sempre é uma atividade com uma aula, uma aula, uma atividade. Pelo menos por enquanto a gente está online, ok? Vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai começar a aula. Ok? Agora a gente está aqui no Google Sala de Aula. A gente vai entrar em sexto F, Geografia. Observem que no campo de cima está o mural, que é onde eu posto as aulas. Posteriormente, atividades. E aqui seus amigos, pessoas que são seus amigos de sala de aula. Pode ver que tem apenas poucos que estão com acesso. Mas aos poucos vai preenchendo e todo mundo vai ter acesso. Lembrando que a partir desse ano, as atividades e as aulas vão todas serem via Google Sala de Aula. Ou seja, durante a aula, quando a gente voltar presencial, a gente vai usar muito essa ferramenta do Sala de Aula. A gente vai usar muito o vídeo, a gente vai fazer um pouco de ensino híbrido, que é um pessoal que vai ficar em casa, com o pessoal que vai ficar online. Então, a gente vai usar demais essa ferramenta, então todos vão ter que se acostumar com ela. Aos poucos, todos os alunos vão tendo acesso, e também a questão de você saber usar cada ferramenta do aplicativo, ok? A gente vai para a primeira aula. A primeira aula, ela tem sempre uma habilidade. A primeira, a segunda, a terceira aula vão ter sempre uma habilidade, e essa habilidade vai contemplar o que vocês vão aprender. Então, a primeira habilidade do sexto ano é analisar as transformações de paisagens nas cidades, comparando a sequência de fotografias aéreas, imagens de satélite de épocas diferentes. O que ele está dizendo aqui? Que você vai pegar imagens do passado e do presente e vai fazer uma comparação. Para quê? Para que você observe a questão da paisagem e como a paisagem é alterada pelo ser humano ou por alguma atividade física natural ao longo dos anos. Professor, me dá um exemplo de atividade física natural. Uma questão, por exemplo, de um vulcão, quando explode. Ele modifica toda a paisagem a partir da emissão de larva, de magma. Quando o magma sai do vulcão, ele vai modificar toda a paisagem, vai modificar todo o ambiente. Para quê? Para que a vida ela nasça ao longo dos anos, ao longo do tempo, a partir de uma mudança natural da Terra que veio do vulcão. Já uma mudança do ser humano é a partir do trabalho do dia a dia dele, quando ele constrói um prédio ao longo de 1 ou 2 anos, quando ele constrói uma casa ao longo de 1 ano, quando ele constrói uma ponte, quando ele constrói uma rua, quando ele coloca uma vegetação em um determinado local que não tinha, ou quando ele destrói essa vegetação, como é o caso do Brasil hoje, que as pessoas destroem a mata amazônica, a mata atlântica. Isso é a diferença entre a modificação humana e a modificação física, ok? Alguém tem alguma dúvida até aí? Meninos, estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Não, professor, não tenho dúvida. Tá tudo bem? Às vezes eu escuto aqui que Nenhuma tem dúvida alguém. até agora. Às vezes eu escuto que tem alguém acessando para a gente permitir e não aparece. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Eu pego normalmente aulas do CMSP, a gente está assistindo e completando com um pouco daquilo escrito. Então, eu pego um pouquinho do livro e pego um pouquinho da aula do CMSP para a gente estar completando a nossa aula, ok? Então, eu vou pegar a aula do CMSP aqui, ó. Não sei se vocês estão tendo acesso. Estão conseguindo observar bem?
Sim. Ó, então, lá no CMSP vocês assistem essas aulas. Dedinho no teclado, já voltamos. Aqui ele passou a habilidade, pode observar que a habilidade é a mesma. Analisar as transformações de paisagens das cidades, comparando sequências de fotografias. Então, saber qual é. Pessoal, o que é paisagem? Ele fez uma questão aqui. O que é paisagem para vocês? Gente, tem alguém na live para me responder isso? Rafaela. Pessoal, alguém pode me responder o que é paisagem? Gente, tem alguém na live? Ou eu tô sozinho? Eu. O que é paisagem, Vitor? Paisagem é quando, tipo, exemplo, numa floresta, num pôr do sol, assim, com as árvores e de vez em quando animais, meio que um cenário bonito, assim, sabe? Isso, você achou a palavra certa. É um cenário. É tudo aquilo que você pode observar. Por exemplo, quando você está lá em cima de uma montanha, tudo aquilo que você observa é uma paisagem. Ok? Nada mais simples do que isso. Ó, vamos ver o que o pessoal respondeu. Desejando um bom dia. Imagem. Mas aí nós vamos colocar... Paisagem é tudo aquilo que nosso olhar consegue abarcar. Então, tudo aquilo... Imagine que você está no alto de uma montanha. Só um pouquinho, gente. Alô? Alô, Fábio? Isso. Tudo bom, Fábio? Aqui quem fala é o Danilo, esposo da Camila. Fala aí, Danilo, beleza, cara? Tudo bom. Você tá online aqui com um monte de aluno, hein? Tô em aula. Ah, você tá em aula agora? Você quer que eu te ligue depois? Não, mas pode falar, o que você precisa? Ah, não, eu precisava saber certinho o endereço onde você vai estar no sábado, para eu poder estar levando o colar. Ah, tá. Depois eu passo para você e eu passo lá e pego. Tá bom, então. Um abraço, velho. Camila o endereço, tá bom? Obrigado, viu? Isso, obrigado aí. Tchau. Tchau. Desculpa, gente. Hábitos. Já é uma quarta ou quinta vez que esse rapaz está me ligando. Vamos lá. Professor Antônio, é isso mesmo? É isso aí, pessoal. Muito boas respostas. Agora ele vai dar uma definição definitiva sobre o que é paisagem. Nós vamos colocar aí na tela, né, uma resposta assim, teórica sobre o que é a paisagem. Né? Então, a paisagem, aí, como mostra a imagem, é o conjunto de elementos naturais ou humanizados que estão ao alcance do... Pessoal, o que ele está falando aqui? É o conjunto de elementos naturais e humanizados. Naturais, aquilo que a própria natureza formou. Humanizados, aquilo que o ser humano alterou. Ok? Ok, humanizado é como, tipo, Cristo Redentor ou a Torre Eiffel, né? Isso, não. Calma aí. Cristo Redentor e a Torre Eiffel é humanizados. Aí você, sim. Como comparação, a gente pega o pão de açúcar. O pão de açúcar é um elemento natural. Sim. Vamos pensar que esse humanizados é a mesma coisa que a partir da cultura. O ser humano, quando mexe em alguma coisa, ele vai estar sempre impondo a sua cultura, ou seja, colocando a sua marca naquele ambiente. Alguma dúvida até aí, pessoal? Professor, voltei. Desculpa. Pode falar, não tem problema não. Quem que tá falando comigo? Pessoal, a pessoa caiu. Professor? Eu tô ouvindo, pode falar. Desculpa, eu voltei, minha internet tinha caído. Beleza. Você tem alguma dúvida nessa questão do humanizado e a questão do elemento natural? Não. Posso continuar? Pode. Do olhar do ser humano apresentando constantes mudanças regional e mundial. Então nós temos aí, né, a própria imagem. Então vamos lá. Alcance do olhar do ser humano apresentando constantes mudanças local, regional e mundial. Lembra que eu falei para vocês que o ser humano a todo momento está alterando o ambiente?
Sim. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês, para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Quando vocês não observam que a sua rua, de repente tem um mercado novo, de repente tem uma escola nova, de repente tem um apartamento novo, de repente tem um prédio novo, de repente tudo aquilo foi derrubado para construir de novo. Então, é essa constância de mudança que o ser humano impõe ao ambiente. Ok? Ok. Então, vamos só para finalizar. A paisagem nunca é fixa, ela sempre está sendo alterada, ok? Ok. Beleza. A imagem coloca aí imagens humanizadas, né, que foram construídas pelo ser humano, como nós temos imagens aí, né, que não teve nenhum toque do ser humano, que é as paisagens naturais. Então, no decorrer da aula, a gente vai ver, né, os aspectos, né, e essas características desse tipo aí de transformação de paisagem no decorrer do tempo, tá certo? O importante retratar é que a paisagem natural, ela não tem nenhuma característica humana. Pessoal, eu dou pausa aqui um minutinho. Quais que são... Me falam... Aí nessa imagem, além da questão da paisagem, onde você pode ver que ao fundo tem pouca mudança do ser humano em relação ao ambiente, o ambiente é mais natural, mas há alguma coisa cultural aí dentro dessa imagem. Alguém pode me dizer o que é? Um elemento cultural. Lembrando que a questão da culturalidade vem a partir da mensagem de um ser humano. Qual o elemento cultural que você pode observar na imagem? É ali que tem algumas coisas, tipo, relacionadas à religião, que eles estão... Exatamente. Que mais? Tem mais uma coisa bem elemento cultural ali. Você acertou em cheio a questão da religião, é isso mesmo. A religião, o pessoal pregando, fazendo a catequização dos... Pessoal, observem a imagem. Nossa. Tem um elemento, ó, além da questão da religião, tem um elemento ali, tem um elemento importante cultural que está nessa imagem. Esses religiosos estão catequizando quem? Os... Quem que eles estão fazendo a pregação? Estão pregando especificamente para um grupo de pessoas. Quem são eles? Os... Ó, aqui, gente. Nossa, não faço ideia. Aqui, pessoal, uma pessoa pelada aqui, ó. O que é isso aqui? Ó, o que é essa pessoa aqui, ó? Índio? E isso, o índio. O índio, ele tá dessa forma, pintado, com pouca roupa, porque ele ele está se manifestando a partir da sua culturalidade. Ele tem uma cultura também. Além, aqui você tem os europeus que chegaram ao Brasil, que estão catequizando o índio. Mas o índio também é um elemento cultural aqui, ó. Ó quantas... Ao fundo, ó, observa aqui ao fundo, ó. Aqui é um elemento natural, com pouca modificação humana. Com certeza, esse elemento é natural. Porque desse período aqui, você teve pouca interferência do homem sobre o ambiente. Mas se você observar essa imagem com atenção, você vai observar que a gente tem os índios, aqui ao fundo, e você tem os padres europeus que acabaram de chegar às Américas, catequizando esses índios. Catequizando em busca do quê? Em busca que esses índios trabalhem para eles. Ok? Olha quantas coisas em uma imagem só. E, logicamente, realmente, com as construções, né, e com a vinda aí, né, do ser humano e a tecnologia, 54. É uma imagem passando para frente. Então, isso que é importante. Então, é isso aí. Está falando sobre a fundação de São Paulo, em que os europeus chegavam ao Brasil e catequizavam os índios. Vamos passar para frente, que não é isso que eu quero mostrar para vocês. Totalmente humanizada, né? Mas já começa a ter as transformações. Olha que legal o mapa. Aqui é o mapa de Santos, gente.
Mapa de Santos, a época, aqui à esquerda, São Vicente, a primeira cidade do Brasil, São Vicente, ok? Que era uma capitania hereditária, depois, uma das capitanias hereditárias que mais davam lucros. E aqui Santos. Aqui um pouquinho mais para cima deve ficar o estádio da Vila Belmiro, para quem conhece Santos. Mas para quem não sabe, Santos é uma ilha, ó. Santos, São Vicente. Nesse processo que vai se passando o tempo e principalmente, né, o povoamento das regiões. Ó, observem essa imagem do mapa. Depois, época. se você pegar aqui na internet, aqui, ó. Cidade. A gente viu aquela imagem do alto. Ó, pessoal, hoje eu vou pegar uma imagem aqui de Santos. Para a gente fazer uma comparação. Observe. Ó, olha quanta mudança ocorreu em Santos. Ó, aqui era Santos em 1850. Aqui é a cidade, o Porto de Santos, antigo Porto de Santos. E você vai ter aqui, ó, aqui é uma imagem aérea. Só para a gente comparar. Lembra que eu falei para vocês que Santos é uma ilha? A gente observar aqui, ó, aqui à direita é a cidade de Santos, à esquerda aqui, ó. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Então aqui é São Vicente, ó, lado esquerdo é São Vicente. Lembra que eu falei para vocês que Santos é quase uma ilha? Ela é toda rodeada por água. Vamos lá, vamos voltar ao vídeo. Olha a diferença da imagem da época com a Santos atual. Olha como o recurso aéreo, ele detalha exatamente como é a cidade. E observa Mudou que ela, bastante. e ela é totalmente já humanizada. Tem poucos resquícios de árvores na região, ó. Ela é quase toda tomada pelo ser humano. E, logicamente, a capitania de São Vicente aí, que foi lá. Lembrando que a capitania de São Vicente era uma das poucas que davam lucros na época. Na próxima imagem, o que nós vamos ver aí? É a Casa da Câmara da Vila de São Paulo, no século XVII, que aí já é uma transformação da paisagem aqui em São Paulo. Já estamos aí no século XVII, então nós estamos vendo aí ao fundo o que eles chamavam de Câmara de Vila de São Paulo, que na época essas câmaras municipais eram os primeiros núcleos de resistências à imposição do governo português. Então a gente vê aí um perfil totalmente humanizado, com construção de casas. Então esse é o tipo aí de paisagem que nós chamamos de paisagem aí humanizada. Nós não vemos nada ao fundo de vegetação, e o que acaba aparecendo mais aí é as construções feitas aí pelos seres humanos, tá certo? Então dá para ver nitidamente aí uma diferença entre uma paisagem natural, que a gente viu aí no processo inicial, lá na primeira imagem, com a Fundação de São Paulo, e agora com essa imagem aí, já com uma construção na Vila de São Paulo, no século XVII, com uma região mais humanizada. Na próxima tela, já as transformações aí da cidade de São Paulo, nós temos a Várzea do Carmo. Para quem mora aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, a Várzea do Carmo fica lá na região quase central, entre o Ipiranga e o centro de São Paulo, Parque Dom Pedro, Baixada do Glicério, aquela região lá era uma várzea. Então nós estamos vendo aí uma imagem do século XIX, com construções aí de casas, um aumento aí, e nós temos também o rio. Pessoal, o rio Paranapiacaba, Paranapiacaba é lá na Serra. Aquele rio que passa no meio da Avenida dos Estados, vocês conhecem? O Tamanduateí? Não. Aquele rio que passa no meio da Avenida dos Estados, o Tamanduateí,
que vai lá para São Paulo, que vai... Conheço. Isso, é esse rio que ele está mostrando aqui, ó. Não conheço esse rio, não. Não, esse rio é aquele que passa bem no meio da Avenida dos Estados, que vai lá para São Paulo. Que, se você pegar o trem, você até passa por cima dele. Professor, Oi. essa imagem era como era antigamente? Isso, essa imagem aqui, especificamente, é onde, onde é o Mercadão lá em São Paulo. Sabe o Mercadão ali da Avenida dos Estados? Sei. Então, é exatamente desse lugar. E a palavra Tamanduateí, que é o nome do rio, significa peixe morto. Por que chama esse nome? Porque aqueles peixes perto ali do Mercadão, em um momento de cheia, eles ficavam presos à lama. Porque o rio, quando ele enchia, ele fazia como se fosse uma várzea. Ele tomava toda a região ali e os peixes acabavam ficando presos e acabavam morrendo em volta do rio. Porque o rio, você pode observar que o rio Tamanduateí, ou ele enche muito, ou ele fica muito vazio. Ou ele enche demais, ou ele fica bem devagarzinho. E aí, nessa época, era a mesma coisa. Chovia muito na serra, o rio vinha e mandava ver. Ele tinha muita força. Aí, quando ele enchia muito, os peixes saíam para fora da foz do rio. E o rio alterava seu curso. Fazia com que os peixes acabavam não conseguindo voltar de volta para o rio, e eles morriam nas margens. Por isso o nome de Tamanduateí, dado pelos índios. E, posteriormente, o rio Tamanduateí, ele vai ser muito importante para a escoação de caminhões, de carros que a gente usa até hoje. Por quê? Porque ele facilita o tráfego de São Paulo para aqui, para o ABC. Córregos, os rios, né, o principal rio que passa por aquela região é o rio Tamanduateí, né, que já começa a ter transformações. Né, então, para quem conhece a região, já passou por lá, né, olhando essa imagem de 1821, né, e vendo a imagem de hoje, vê uma grande transformação que ocorreu nessa região. A gente está observando aqui essa imagem de 1821. Vamos pegar uma imagem atual lá do rio Tamanduateí. Mercadão. Professor, durante o tempo as coisas mudam muito rápido. Muito. Ó, aquela imagem de 1821, 200 anos atrás. Vista do rio. Ó, esse rio aqui, gente. Aqui é Santo André. Ó, essa imagem é antiga, ó. Eu conheço sim. Então, aqui a vista daqui do mercado municipal, lá em 1920, 1930, 1940. Observem aqui, ó. Olha os carros aqui que antigos. Nossa, nem parece. E já tinha um mercadão. Olha como o rio já estava alto nesse momento. É uma região que não deveria haver carros, mas tem por causa da questão financeira, questão comercial, da questão imobiliária. E o rio não era desse jeito. Ó, observem aqui foi a construção do rio Tamanduateí, tá vendo? Aqui o pessoal montando a construção em volta do rio e mantendo um local fixo para o rio, porque antigamente o rio não era fixo desse jeito. Ele às vezes ia para a esquerda, às vezes ele ia para a direita, de acordo com o tamanho da chuva que acontecia. Chovia muito forte, às vezes mudava o percurso do rio. Chovia muito fraco, modificava a direção do rio. E aí, quando o ser humano construiu dessa forma que vocês estão observando aqui, o rio se tornou fixo. E a gente tem essa imagem atual. Ó. Está vendo? Olha como modificou a paisagem. Deu muita diferença. Muita. E se você pegar... Ó, aqui já é aqui no ABC, já. Aqui é na região de Mauá. Vocês conhecem aqui perto do shopping de Mauá? Conheço. Ó, observa que ainda tem... Antigamente o rio era mais ou menos assim, dessa forma, tá vendo? Aqui, esse lado esquerdo aqui e lado direito aqui do rio, chamam olho d'água. Cílios d'água, perdão. Cílios. Igual esses cílios que a gente tem aqui, ó. Cílios d'água. Essa é uma proteção natural do rio, que o ser humano tirou. O ser humano colocou concreto. Para quê? Para escoar a água mais rapidamente. Mas a proteção natural do rio são os cílios d'água. Cílios d'água que vai fazer com que toda a região se torne um local bem fértil
você plante qualquer coisa e vai dar bons frutos. Por quê? Porque a água, quando passa ali, pelo menos se fosse um rio limpo, você teria boa terra para você estar plantando em volta do rio. Beleza, pessoal? Vamos voltar à aula. A maneira que o professor está colocando, eu fico lembrando aqui, cidade de São Paulo e de outras cidades aí, essas regiões acabam sendo povoadas. E não foi diferente aí na Várzea do Carmo, que quando a gente vê a imagem, volta a imagem um pouquinho de novo, para frente. Para as cidades mais próximas, ok? Depois nós temos aí um mapa mostrando a região aí, né, de São Paulo. Né? Então, observe aí o mapa, o que ele mostra, né, o próximo mapa aí, filhão, isso. Aí nós temos aí o mapa, né, que é o da urbanização da cidade de São Paulo, né, com a Zona Norte, Sul, Leste e Oeste, mas que é de 1930 a 1949. Então, a gente vê uma área urbanizada, né, que está aqui, alaranjada aqui. Só observar uma coisa, olha como aqui é 1930, observa que a maioria da urbanização está concentrada perto do centro, ó. Tá vendo? O centro aqui é o local mais concentrado de pessoas. Observa como isso vai começar a mudar. Mostra uma região que foi urbanizada no período até 1929, né, uma região mais centralizada, e a partir daí, né, começa a ter a expansão, que são os pontos vermelhos. Né? Por que 1929? Porque a partir de 1930, aí vocês vão estudar lá em História, um pouquinho mais para frente, com a queda da Bolsa de Nova York. Quando a Bolsa de Nova York quebrou, fez com que o Brasil também mudasse. O Brasil passou de ser um país extremamente agrícola para um país que começou a se voltar para as indústrias. Ou seja, as pessoas começaram a sair lá das fazendas, da área rural, e começaram a migrar todas para a região urbana de São Paulo, a região de São Paulo, especificamente a metrópole, para morar em busca de empregos que as indústrias que estavam sendo implementadas estavam oferecendo. Então, como lá no interior já não estava dando dinheiro trabalhar nos cafezais, nas empresas agrícolas, as pessoas saíram de lá e vieram todas para São Paulo. Então, esse boom que vai ter de pessoas na metrópole de São Paulo é a partir de 1930, com a chegada das indústrias. Estão entendendo? Gente, eu preciso que vocês interajam. Ficou difícil? Pode abrir a câmera e falar, gente. Tudo certo até aí, então? Uhum. Então, ele mostrou agora o mapa de 1930 e agora vai mostrar o mapa atual. Vamos observar como cresceu a quantidade de pessoas. Regiões, né, mais afastadas do grande centro, que hoje é o Centro Velho, tá? Que é a região lá da Praça da Sé, né, aquela região lá mais centralizada. Porque hoje nós temos na cidade de São Paulo... Por que existia muita gente naquela região do centro de São Paulo, mesmo antes da industrialização? Porque ali se fazia comércio. As pessoas vinham de todos os lugares do Brasil fazer comércio naquela região. Mas essas pessoas eram voltadas ao trabalho agrícola, ao trabalho em cafezais, ao trabalho em locais onde faziam frutas, locais onde faziam cana-de-açúcar. E essas pessoas vinham para São Paulo fazer comércio. Por isso, na região de São Paulo, ali no centro, já haviam pessoas, já havia uma grande quantidade de pessoas, como se fosse uma cidade. Mas com a indústria, São Paulo vai se tornar algo gigantesco, porque além da questão de as pessoas virem fazer comércio, começou as pessoas virem morar em São Paulo para trabalhar nessas indústrias. Centro Velho e o Centro Novo. O Centro Velho é a região da Praça da Sé, com a Rua Direita, toda aquela região do Anhangabaú. Daí o Centro Novo lá é a Avenida Paulista, lá, que é o centro financeiro de São Paulo e até do Brasil, tá certo? Lembrando que a Avenida Paulista era onde os barões de Mauá, os barões de Cafezais tinham as suas casas, as suas mansões, e ali eles faziam negócios. A Avenida Paulista, no começo do século XX, ele era local onde os empresários, os barões das épocas, faziam negócios com outros países. E depois de 1930, ali passou a ser um centro comercial de venda para fora do Brasil de todos os tipos de coisa. E aí nós temos uma outra imagem também da região, né, de uma área urbanizada aí de São Paulo, né, que era mais
urbanizada, né, e bem mais humanizada. Então, a gente tem uma área urbanizada até 1992, que é essa região aqui toda, né, e os pontos vermelhos, né, são as áreas urbanizadas que vão de 1993 a 2002. O que a gente observa é a pequena quantidade de espaço verde que estão nas extremas periferias do município de São Paulo. Né? Então, a gente vê nas periferias as regiões ainda em verde. Volta um pouquinho aquele mapa anterior. E só tem essa região em verde porque ali é a Serra da Mantiqueira, ao norte, onde os Mamonas Assassinas sofreram um acidente, que fica, é algo que não dá para ter pessoas ali, por ser muito alto e muito íngreme. E aqui ao sul, a Serra do Mar, em Parelheiros. Se não fosse por esses dois aspectos de questão de serra, com certeza ali haveria habitação. Anterior, né? Só para a gente fazer uma comparação, né? Aquele mapinha anterior do município aqui do município de São Paulo, que é esse aqui. Então a gente vê um pouco mais, né, de área verde, tá vendo? Não tanto, né, mas um pouco mais. Então dá para ver aí que começa a diminuir também a área verde aí. Tá certo, pessoal? Vamos aí à atividade, Carlos? Sim, vamos para a atividade. Eu acredito que essa atividade... Exata. Nós também fazendo uma comparação da Avenida Paulista. Lembra que eu falei para vocês que aqui na Avenida Paulista a gente tem as grandes mansões, que é o local onde os barões de café faziam negócio? Observa como a Avenida Paulista hoje ela é toda voltada à economia mundial. Ela tem diversas empresas internacionais que fazem negócio na Avenida Paulista. Você tem emissoras de TV, você tem rádios, você tem várias modalidades empresariais que atuam ali, por quê? Porque ali você tem contato com o resto do mundo. Ali você tem mais facilidade em dialogar com o seu concorrente. Ali você tem mais facilidade em negociar preços com o seu comprador. Então, ali virou um foco mundial de comércio na cidade de São Paulo. Se a gente pegar como exemplo, você tem Nova York, lá na Times Square. Times Square é exatamente o que é a Avenida Paulista, só que em dimensões maiores. É o local onde as pessoas fazem negócio. Essa relação com a tecnologia, o avanço da modernização dos equipamentos, das construções, e aí nós temos aí a imagem bem diferente aí do que era a Avenida Paulista no início do século XX, de que hoje é a Avenida Paulista. Legal, professor Antônio, que ao olhar para a imagem, né, talvez uma palavra que os estudantes possam se identificar quando estiverem na Avenida Paulista, seria a palavra verticalização, né? Isso, você tem ali essa planície, essa questão horizontal, e aí a transformação, as novas cidades agora, eles têm essa paisagem vertical, né? Apesar que muitos casarões aí foram tombados, né? Então tem que prevalecer, né, construídos da mesma maneira que são, mas vários foram aí destruídos para essa verticalização que o professor Carlos falou. A próxima imagem é da Estação da Luz, né, que fica no centro de São Paulo. Né, o aspecto, né, da construção, né, dessa estação, ela ainda permanece praticamente a mesma, né, porque ela também é tombada, mas, né, o envolto dele, a transformação aí dessa relação, né, de modernização, como a gente pode dizer. Pessoal, a imagem da Estação da Luz tá ligada à questão dos ingleses. Os ingleses que financiaram a construção da ferrovia que ligava o interior de São Paulo até a Bacia de Santos, até o litoral de Santos. Por quê? Porque quando os ingleses investiram na escoação de café, eles tinham que ter alguma ferrovia que fizesse esse trajeto até que chegasse aos navios para serem embarcados para a Europa. Então, os ingleses investiram dinheiro. Pode ver que tem, se você pegar ao longo de toda a ferrovia que vai de Santo André até São Paulo, vai ser várias e várias estações que vão ter marcos, ou vão ter identidades inglesas, porque foram eles que financiaram, foram eles que deram o dinheiro para ser construídos. Tanto que a vila de Paranapiacaba, que é de Santo André, ela é toda inglesa. Da transformação, da construção do que era, né, em 1900, né, no
no final do século XIX, início do século XX, e nos dias de hoje, aí, para quem conhece a Estação da Luz. Aí. Mas o importante é a arquitetura, né, do prédio ter se mantido aí pelo tombamento desse prédio. Aí, tá? Na próxima imagem... Bom, ele vai dar alguns exemplos de imagem, também, mas eu vou me despedir deles e vamos para os nossos. Ó, peguei algumas imagens para vocês. Aqui é um tipo diferente de imagem. Aqui é o Morro dos Dois Irmãos, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro houve um movimento de reflorestamento. No século XVIII, XIX, lá no Rio de Janeiro, havia muitos cafezais, que fez com que esses morros aqui fossem devastados, ou a sua vegetação natural fossem tiradas para se construir cafezais. Ao longo do século XX, a partir da segunda metade do século XX, houve um projeto no Rio de Janeiro que as pessoas começaram a plantar... As pessoas começaram a plantar árvores em volta dos morros. Para quê? Porque a vegetação natural crescesse novamente. Então, hoje, essa imagem é atual do Rio de Janeiro. Observe o quanto que de árvore cresceu. E aqui é de 1994, como se tivesse uma serra pelada. Serra pelada, 1994. E aqui uma imagem atual de 2016, o mesmo morro, só que com muitas e muitas árvores. Graças a um trabalho da Prefeitura de Rio de Janeiro e de várias ONGs que fizeram essa plantação de árvores na região. Vamos pegar aqui a Avenida Paulista, que vocês já viram. O antes, que foi a construção da Avenida Paulista, e a atual Avenida Paulista, como ele falou, a verticalização de diversos edifícios, e aqui você tinha várias casas de barões. Aqui é Santo André, gente. Para quem conhece aqui Santo André, ó, olha como que era a estação de Santo André antes. Aqui, à sua esquerda, a estação ferroviária de Santo André, onde você pega o trem para ir para São Paulo. Eu já passei aí. Então, aqui é uma foto de 1960, olha o Fuscão. Foto de 1960. Aqui, olha como era, olha como está atualmente. Ó, mudou muito. Mas quem que mudou? Foi natural ou foi humanizado? Humanizado, com certeza, né? Isso, humanizado. Bom, vocês já pegaram o ponto-chave. Vamos para a aula. Vamos lá. Agora eu vou precisar de vocês, tá? A gente faz o seguinte. Vocês leem, eu interpreto. Vamos lá. Alguém pode começar a ler para a gente? Professor, Oi. Pode falar. pra mim tá embaçada a tela, não tô conseguindo ler. Tá, não tem problema. Outra pessoa lê. Eu consigo ler. Ó, tô aumentando, tá? Vê se tá bom para vocês. Dá para ler tranquilo? Quem que pode ler pra gente? Posso eu? Pode, por favor. Desce um pouco a tela aí pra mim ler. Começa aqui em cima. O ser humano... O ser humano e as transformações e as paisagens. As imagens a seguir mostram a paisagem de um mesmo lugar, porém em épocas diferentes. Observe. Então, aqui é a Avenida Paulista, gente. Lembra que eu falei para vocês que ela ficou vertical? Aqui você tinha diversas casas de barões do café, e depois você já tem um centro internacional de comércio, ou um centro financeiro, como alguns dizem, que fazem negócio com o mundo inteiro. Tá? Então, aqui em 1902 e aqui em 2017. Olha lá, analisando. Analisando essas imagens, podemos perceber que o entorno da Avenida Paulista passou por intensas transformações no decorrer do tempo. A vegetação e as poucas casas foram retiradas em seus lugares e em seus lugares foram destruídos vários prédios, ruas, ou seja, nessa paisagem passaram a predominar os elementos culturais. Pessoal, lembrando, a palavra cultura vem da ação humana de deixar sua marca. E cada cultura de cada país é diferente do outro. Cada ser humano tem uma cultura diferente do outro. Por exemplo, eu gosto de rock, aquela pessoa gosta de samba. Aquela outra pessoa gosta de sertanejo, outra pessoa gosta de rap.
Tudo é cultura. Seja ela alimentar, seja ela baseada na sua crença religiosa, tudo é cultural. Ok? Mas Cada pessoa é diferente da outra. sotaque, Oi? no sotaque, No sotaque, no time que torce, na bandeira que acredita, na forma com que, quais são, o que come, tudo é cultural. Beleza? beleza. As pessoas, Beleza. as pessoas, As pessoas transformam as paisagens dos lugares, seja com maior ou menor intensidade. Nossos ancestrais faziam poucas modificações, quando retiravam da natureza recursos necessários para sua sobrevivência, como materiais para construir moradias, produzir vestimentos ou coletar alimentos. O, o faziam sem grandes alterações das paisagens. Com o passar do tempo, as transformações provocadas pelas pessoas tornaram-se cada vez mais significativas. Atualmente, são poucas as paisagens no nosso planeta que ainda não foram transformadas diretamente pela ação humana. olha só um pouquinho. Vocês lembram quando vocês assistem sobre uma fazenda, e aquela fazenda tem aquelas máquinas gigantescas que saem colhendo milho, saem colhendo a fruta, e Sim. vai devastando rapidamente? Uhum. Agora compara com uma pessoa lá no começo da humanidade, retirando uma fruta da árvore, retirando um pedaço do galho para fazer moradia. Olha o quanto hoje a gente altera o ambiente muito rapidamente. E não só isso, o ser humano ele precisa de áreas gigantescas para construir alimentos, e isso vai fazer com que você gaste muita água, gaste muito espaço, altere rapidamente um lugar, porque aí você precisa de descansar durante um tempo, aquele lugar para que o solo continue sendo fértil. Aí você precisa de uma outra área para trabalhar enquanto aquela outra área descansa. São essas coisas que fazem com que o ser humano rapidamente tenha modificado o mundo inteiro e tenha poucos lugares onde tenha pouca ação humana. Vou dar um exemplo de um lugar aqui no Brasil. A Amazônia é um local ainda que o ser humano ainda não alterou como um todo, mas que já está começando a se modificar. E se a gente não tomar cuidado, não começar a pedir para os nossos governantes não mexerem naquela região, todo o ambiente do Brasil pode mudar rapidamente. Pode continuar, por favor. Em algumas paisagens que observamos na atualidade, é possível verificar a existência de elementos culturais produzidos por grupos humanos em diferentes tempos históricos. A imagem abaixo mostra uma dessas paisagens transformadas pelo ser humano no passado que preservam alguns elementos culturais até hoje. Então, essa aqui é a Ilha de Páscoa, lá no Chile. Essa ilha fica no meio do mar, ninguém sabe como isso foi parar aí, quem construiu e como construiu. Professor, como assim você não sabe como construiu? Primeiro que ali não tem, aquelas pedras que estão ali, não tem em outros lugares da região. Não se sabe de onde que veio aquelas pedras. Como vieram através do mar? Isso não se sabe. O que se sabe é que essas pedras estão lá, foram uma modificação humana, mas que não se sabe como. Vou dar outro exemplo, as pirâmides do Egito. Sabe-se que foi o ser humano, sabe-se como construiu, e permanece lá até hoje. Um elemento humano, um elemento cultural, que permanece ao longo dos séculos. Outros elementos humanos destroem rapidamente, por exemplo, prédios, casas, em 100, 200 anos, esse daí você tem que desabitar, porque ele destrói. Mas esses elementos mais fortes provavelmente vão durar mais e mais anos. Só um minutinho aqui. Só ver se eu consigo. Acho que tem mais conteúdo, ou é só essa folha?
Bom, pessoal, acho que é isso. Nossa primeira aula era só essa folha mesmo. Vocês entenderam a questão da paisagem? O que é uma paisagem? Sim, Sim. Vocês entenderam que a paisagem ela pode ser modificada pelo ser humano e pela natureza? sim. Sim. E que muitas paisagens já foram humanizadas, né? Isso, quase todas as paisagens do mundo foram humanizadas. E há poucos resquícios de locais que não tiveram toque do ser humano. Uhum. Conseguimos atingir nossa primeira aula hoje? Conseguimos com certeza. Sim. Ó, observa aqui no Google Sala de Aula, só para a gente entrar aqui, eu postei uma atividade, quero que vocês façam, e eu vou mostrar como que vocês vão postar. Legal, né? Sexto F, Geografia. Então, ó, analisar as transformações das paisagens da cidade, a gente fez isso? Sim. Comparar a sequência de fotografias aéreas e Certo. imagens de satélites em diferentes épocas. Beleza, fizemos tudo isso, certo? Certo. Então, a Certo. gente atingiu o nosso objetivo. Em atividades, vocês vão clicar aqui em atividades, paisagens. Aí eu estou pedindo o seguinte, poste 2 imagens do bairro de residência, sendo uma antiga, de pelo menos 20 anos atrás, e uma atualmente. E faça um breve comentário, pode ser em folha de caderno, das mudanças encontradas e poste, certo? Se vocês vierem ver a atividade, vocês vão poder postar. Aqui vocês vão postar a atividade. Vocês vão postar vocês podem fazer no caderno, ou vocês podem fazer no Word, ou vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Se vocês quiserem desenhar a imagem, eu sei que eu quero que vocês façam as 2 imagens e poste para mim dar nota para vocês, ok? Ok. Pessoal, Ok. então a gente encerra a nossa aula. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Não. Não? Deixa eu pegar a Davi aqui, ó. Vamos pegar, antes de eu terminar a aula, vamos fazer um processo completo, só para vocês verem como que se posta a atividade. Tá. Tá? Vamos fazer um processo completo, que é mais fácil. Vou pegar o usuário da Davi, que eu acabei de passar para ela, tá? Tá. Tá bom. Ó, quando abrir o de vocês, ó, vocês vão aqui na minha aula. Cuidado que eu tenho 2 aulas com vocês, hein? Eu tenho História e tenho Geografia. Nesse caso aí é Geografia. Geografia, atividades. Ah lá, mesma atividade que eu postei para você, ver atividade. Próximo. Ok. Aqui, ó. Aqui é o que eu tô pedindo. Na hora de postar, vocês vão clicar aqui, ó. Adicionar ou criar. Ok? Aí vocês vão clicar em arquivo. E agora vocês vão colocar no seu computador 2 imagens. As imagens, vamos supor que você fez no caderno. Você foi lá e pegou uma foto, pegou um celular e tirou uma foto. Vocês vão vir aqui na foto. Vou pegar a foto minha aqui, ó. Professor, o meu é por celular, vai descer Mesma a galeria, certo? você pode tirar a foto do seu celular e fazer a mesma coisa. Ah, que legal. Ok, obrigada. Ó, vocês vão postar aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Aí vocês vão fazer 2 coisas. Vão apertar entregar. Se vocês não apertarem entregar, eu não recebo. Fica parado aqui, tá vendo? Uhum. Fez isso, é só apertar em entregar. É o que eu vou tirar aqui, que eu não vou postar. Mas é isso, gente. Não tem dificuldades. Tirou a foto, você vem adicionar, arquivo, e posta a imagem. Ó. Esse browser é procurar. Ó. Aí, beleza, eu tirei lá da câmera. Eu vou procurar na câmera e vou passar para cá. Vou pegar esse logo aqui, ó.
e depois entregar. Beleza, pessoal? Vamos encerrar nossa primeira aula? Aham. Pessoal, conto com vocês para conseguirem telefone e zap de outras pessoas do grupo. Sim, no Centro de Mídia São Paulo tem um chat meio grupo, né? Do sexto F. Aí eu e a Rafa deu ideia da gente tentar conseguir o WhatsApp dos alunos. Ah, eu coloquei aqui, ó. Esse aqui que você está falando, né? Deixa eu ver, Victor. Aqui, ó, CMSP, tá vendo? Uhum. Não, pera. Não tô vendo. Ih, aí. CMSP, deixa eu achar o sexto F aqui. Sexto F. Chat aqui? É, esse daí. Beleza, se vocês conseguirem, gente, me ajuda muito. É que Tá. tem muita pessoa daí do sexto F, só que a maioria não responde. Então, é complicado, porque com certeza eu vou cobrar. Sim. E aí eu cobro mesmo. Vocês não me conhecem. Beleza, pessoal? Difícil? Difícil, pessoal? Foi nada, foi dar muito da hora. Então, beleza. Provavelmente Foi legal, a gostei. gente faça a nossa primeira de história, tá? Aham. Tchau, pessoal. Bom final de semana para vocês. Ok, Tchau. tchau.